Qual que é o poder que ela tem mesmo, só pra relembrar a galera? Ela tem o poder de conseguir equilibrar o homem com a fisiologia dele, com o toque dela, com a presença dela, sem ela precisar gritar. Se você, homem, tem disposição, você diz sim. Se você, mulher, tem disposição, sim. Ótimo. Então agora a gente vai pro próximo passo. A gente tem ferramenta. Eu sou o Celso Vandenbroek. Eu sou a Suelen Vandenbroek. Eu sou o José Afonso Samurai. Nós estamos começando mais um De Frente com o Samurai. Tamo junto. Ó, gostei do moço ali, ó. O cara tá que tá. E galera, é o seguinte, o podcast hoje é um dos podcasts mais importantes da sua vida, da minha vida e de todos os pombinhos que estão assistindo aí. Porque é um podcast que eu já queria fazer há muito, muito tempo. Queria agradecer o Celção aqui, de novo, mais uma vez aqui no nosso podcast. Tamo junto, mano. Com um tema que é muito delicado, que destrói muitas casas e empresas, que na verdade era para ser a base de tudo, que é empreender em casal. E aí já queria parabenizar Suelen, que a produção colocou aqui, Suelen Ribeiro, e ela já deu a chamada, Suelen Vandenbroek. Então, se a sua patroa aí de casa não fez isso com você, abre o teu olho, cara. Não, tô brincando, sacanagem. Não precisa separar, não. Uma DRzinha vale a pena. Uma DR vale a pena. É. Mas é sobre isso. É sobre isso e a gente vai falar sobre isso, sobre os desafios, particularmente aí nos projetos, inclusive da Survey Brasil aí, fazendo o nosso merchan, oferecimento aqui, porque trabalhamos aqui na coprodução de alguns projetos junto com eles. Eu sei como é trabalhar com os dois, como casal também, né? Então, a gente sabe que todos os casais têm alguns desafios. E só que, cara, como que você pode lidar com isso e como você pode efetivamente ter uma relação saudável a partir da sua casa para com a sua empresa, porque tem gente que também inverte aí as paradas. E por isso que eu tô recebendo esse casal lindo, maravilhoso, que amo tanto, tamo junto. Tamo junto. E para falar isso, e ao invés de começar perguntando pro varão, vou perguntar pra varoa. Boa. Aí já começa já, Boa. né? Suelen, cara, empreender em casal não é fácil, né? Mas queria saber de você, tem a ver alguma coisa machismo, feminismo? E aí, como é que é esse posicionamento? Porque, não, feminista, mulher empoderada, não sei o que, vamos empreender, não. Ao mesmo tempo, não, vamos empreender em casal, respeite o marido, não sei o que, não, mas ele é machista. Tá? E aí, empreender em casal versus machismo e feminismo? O que você me fala sobre? Já para começar com a bela burdoada na cabeça. Pode estralar. É uma coisa assim que não só nesse tema e nessa pauta, mas em qualquer tópico que a gente for levar para o CNPJ, traz um reflexo do CPF. Né? Então, acredito que se o casal, principalmente a mulher, ela tem essa visão do feminismo como mulher antes de ser sócia no negócio com o marido, isso vai passar para lá inevitavelmente. Né? Então, existe certo, existe errado? Não, mas existe o que dá certo. Legal, E o que gostei dá disso. certo é a gente entender o que acordo que a gente vai ter como CPF, como marido e mulher, e o que a gente vai trazer de lá para nossa empresa. Né? Então, nós aqui internamente, nós não temos acordos nenhum que tragam prerrogativas de machismo e feminismo. Né? Já não tem como pessoa e como casal. Muito menos da empresa, porque a gente sabe que não funciona e que não daria certo dessa forma. Show de bola, show de bola. Inclusive, aproveitando, já fiz essa pergunta pinga-fogo aqui para a Suelen. Mas, Suelen, se apresenta aí para a galera, né? Não é a Suelen, esposa do Celso, mas quem é a Suelen dentro desse universo Dex aí, né? Inclusive, para quem não conhece, tem aqui mais alguns podcasts aqui que a gente já participou. Inclusive, o Celso, que é pai da autodisrupção aqui no Brasil, o cara fera nisso. Mas quem é a Suelen, além da Suelen, esposa do Celso, ou vice-versa, que acaba acontecendo, né? Mas Sim. quem é a Suelen dentro desse universo Dex e talvez antes, né? Como mulher aí, é presente pra galera aí. Bom, vamos lá, né? A gente tem um costume de quando vai se apresentar, dizer o que a gente faz e esquece de quem a gente é, né? Legal. Então, até a nossa empresa, o nosso relacionamento, a nossa vida é muito pautada nos princípios que a gente tem.
E o princípio principal e maior é a nossa vida pautada em Cristo, né? Então, aquilo que a gente associa à nossa identidade, aquilo que a gente dá mais prioridade. Então, eu sou hoje Suelen Vandenbroek, não sou mais Suelen Ribeiro, e sou uma mulher cristã, pautada por princípios cristãos da caminhada cristã. Acredito que grande parte de quem eu sou hoje eu devo a esse homem aqui, maravilhoso. Aí você viu, Celso, ganha a Tanto, noite hoje nele. inclusive essa jornada cristã também é devido a ele estar cumprindo parte do papel dele como sacerdote da casa. Legal. Então me mostrou a igreja, me mostrou a mensagem. A então partir quando disso, vocês começaram a namorar, você não era da igreja? eu era cristã católica não praticante. Acreditava em Deus, Certo mas é disso. aquela De coisa, BGE. tipo, De Deus BGE. aqui, eu lá, né? Então, Católica de BGE. Então, ele me conduziu muito isso, e conduziu de uma forma, assim, exímia, não foi forçando, não foi impondo, ele me apresentou mesmo. E assim como Cristo me deu um livre-arbítrio do que eu ia decidir para minha vida, né? E eu optei por me batizar, e junto com isso ele conduziu a minha mãe também. Minha mãe se batizou uns meses depois que eu. Então ele já Trazer vai ter 2 a estrelinhas aí na esposa coroa dele. é coisa de faixa marrom, mas trazer a sogra Trazer é a coisa de faixa sogra já é um preta. outro nível. O galardão já aumentou um golinho ali, né? Já meteu 2 exatamente. estrelinhas Já ali. tem 2 estrelinhas. Já tem 2 estrelinhas, Exatamente. legal. Muito legal, Sueli. E aí Massa. hoje dentro do ecossistema, né, ele já tinha a empresa, já conduzia a empresa há alguns anos, e a partir da nossa fusão, primeiro a gente casou no CNPJ e depois casou no CPF, Ah, que legal. Namorando ou como amigos primeiro? Noivos. como noivos. Ah, legal. E aí, hoje dentro da empresa, eu conduzo a parte de construção de marca pessoal e de marca corporativa, então a gente reflete o posicionamento do player dentro do digital, trazendo a essência, a comunicação e a mensagem que ele tem a partir da mensagem de alma que nós acreditamos que todas as pessoas têm para expor para o mundo. Legal. E Celso, depois dessa apresentação da sua varoa... Varoa abençoada. Isso aí. O que você acha que foi a maior contribuição, você que empreendia sozinho, né? Não sei se com sócio talvez, mas trazer ela para dentro do jogo, porque ela tem outras profissões também, que a gente sabe também. Sim. Veterinária é isso, né, Sônia? Sim. Então, como é que foi essa parada e trazer o que ela somou nesse sentido, tá? E aí depois vamos começar levinho com você, depois a gente vem pro pinga-fogo. É que mano, vamos lá. Eu costumo dizer que eu tinha um sonho de casar com uma médica, né? E aí eu fui buscar uma especialização, né? De quem era essa médica e escolhi uma veterinária para cuidar do... muito bom. Cuidar do cavalão aí. Eu sempre gosto de brincar assim, mas na verdade a Suelen, ela não se define a profissão dela. Tanto que nós tivemos uma conversa na frente de uma padaria e a gente tinha muito esse elo de confiança nutrido nesses ambientes de padaria. A gente ia muito de... A gente passava uma tarde, a gente fazia imersões. A gente chegava às 9 horas da manhã e fechava a padaria. Sabe? Louco, já junto, conectar. Várias, na verdade, parte da nossa cultura de se conhecer. A gente trabalhava em padarias juntos, assim, sabe? E foi momentos, assim, extraordinários que a gente teve ali. Momentos que a gente confrontou muita coisa, a gente esclareceu quem nós éramos para nós mesmos e depois quem nós éramos para o outro. Então, foi muito importante esses momentos imersivos com ela, porque eu comecei a cada vez mais, a gente brinca, a gente fez a primeira padaria que a gente foi tomar um coffee break ali, né, tomar um suco, né, e tá junto. É que na época eu tomava muito café. Ela tomava bastante café. Aí depois ela se tornou adventista e reduziu a 0. E aí eu lembro que na primeira vez que a gente saiu, a gente começou a conversar. E a gente brinca que a gente começou a conversar aquele dia, estamos até hoje conversando. E esse é um dos nossos maiores triunfos como casal. Nós somos dispostos a entender as situações e os contextos através do diálogo. Isso é uma ferramenta number one. Só que
não é só isso. Tem muita coisa por trás desse diálogo. Que aí vem parte, inclusive, das nossas ferramentas, que a gente auxilia outros casais empreendedores. Inclusive, a gente tem Legal. até um programa que a gente auxilia essas pessoas. Mas Que o nome é bem sugestivo, eu é gosto muito. casal É bem legal. exponencial. Exatamente. Bom. Mas eu vou te dizer que eu não era um homem exponencial. Eu era, no máximo, um homem disruptivo, que quebrava padrões e tal. Parte, inclusive, do nosso método é isso. Era um homem disruptivo. Merecia atenção e tal. E chamava a atenção das pessoas. O olhar feminino, em massa. Mas eu não tinha a possibilidade de ser exponencial. De crescer acelerado e com constância. Por quê? Porque eu tinha um fator ego nesse movimento. Eu tinha um orgulho, eu tinha vaidade. Sabe? Isso muito nutrido. Mas por sobrevivência, eu criei uma casca. E lá no fundo, tá apenas uma criança ferida. E Legal. a Suelen, uma fonte de exponencialização. Por quê? Porque ela enxergou o Celso além do que ele estava representando. Ela começou a enxergar o Celso de quem, a partir do que ele era. Quem eu Legal. sou. Naquele, né? E ela viu além. Então isso contribuiu muito. Esse é o nosso triunfo inicial. Legal, legal. Isso é legal, essa soma, né? A gente tem isso. Mas, vamos lá, a gente tem grandes desafios aí, né? Que muitos mentorados falam para mim e até em grupos de mastermind. Existe sempre uma massa maior entre pelo menos os homens. E eu vou jogar a pergunta para a Suelen, tipo assim, minha mulher não me apoia. Tem outro podcast que a gente fez com o Celso, falou sobre questão de resultado, Sim. isso eu concordo. Mas a gente concorda que tem pessoas que não apoiam e tem pessoas que realmente querem afundar a pessoa, né? E é engraçado quanto isso dá a impressão que é meio comum em algumas coisas, né? Como é que foi isso, Suelen? Você, né, brutalmente honesta falando, teve um rolê desse, tipo assim, o Celso é um sonhador, o Celso não tem nada a ver. Ou assim, ou não, de número zero já houve esse apoio. Como é que foi esse começo, assim, cara? Eu tô falando porque assim, né? A gente sabe que é aquilo que eu falei, pra muitos são comuns, mas não sei, vocês podem ser um casal fora da curva nesse sentido, né? Sim. É boa pergunta. Essa é uma Excelente excelente Sendo pergunta. brutalmente honesto. Sendo brutalmente honesto. Desde o começo, assim, eu acho que a primeira característica que me fez não me apaixonar, mas me fascinar pelo Celso, que foi justamente esse ponto. A gente se conheceu num curso de formação de liderança, né? Então, lá ele estava servindo esse curso e eu estava como aluna. Staff. E ele disse que ele bateu o olho, já se interessou e tudo mais. Duvido. Mas. Na nossa Big ID eu até falei de cruzando. Ele idealizou assim, né? Mas enfim. Nele. Eu criei a cena do jeito que ele falou na minha cabeça, né? Fizesse um filminho ali, ele close, você passando em ele é câmera lenta, atravessando. Ele é bom em fazer imaginar, assim, mas é. Mas, assim, o que mais me chamou a atenção dele na primeira vez que eu conheci ele foi a visão dele. Foi a coisa, assim, que mais me fascinou. O quanto ele tinha habilidade, assim, de ter visão. É um cara, assim, que eu via que tinha perspectiva, que tinha visão. E foi a primeira coisa que mais me chamou a atenção dele. Então, o fato dele ter esse atributo fez com que em nenhum momento eu não apoiasse ele. Inclusive, eu me incomodo e coloquei isso nos nossos votos de casamento. Eu gostaria muito que ele se enxergasse pelos olhos que eu enxergo ele. Porque se ele se enxergasse da forma que eu enxergo ele, ele ia se ver do tamanho que ele é perante os meus olhos. Então, é uma coisa que desde o primeiro dia eu não só apoio, mas eu me incomodo quando ele não se vê do tamanho que ele é. Quando ele não, às vezes num momento assim, né, de bastidor e tudo mais, falo, Celso, mas você, caramba, esses dias você me perguntou ainda, né? O que você vê da minha visão que eu consegui realmente materializar, que eu consegui fazer? E eu falei, Celso, é isso, assim, 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 assado. E acho que esse é muito o papel da mulher. Né? Então, estar ao lado, dar esse suporte, dar esse apoio, não só na palavra, mas também em perspectiva, no físico, no mental, no espiritual, tá orando, tá intercedendo, usando palavra e fortalecendo aonde ele não vê. Então, no nosso caso, desde o primeiro dia, a visão dele me chamou a atenção, fez com que eu me fascinasse por ele, como homem, e
completamente deixar apaixonada e amar, a ponto de estar sempre ao lado dele, ajudando ele da maneira Legal. que eu posso. Show. Então foi isso, Celso. Desde o começo houve esse apoio dela, então? Seja brutalmente honesto. Seja brutalmente honesto. Brutamente honesto, sim. De início teve. Aí teve alguns momentos específicos que envolveram disrupções. Legal. Que foi, por exemplo, fazer grandes aportes em um futuro. Uma coisa é você acreditar na visão. Outra coisa é você fazer parte do aporte. Uma coisa é colocar o pé sem ter o chão. Exatamente. Que aí veio o perfil dela. Que não foi o fato de não acreditar. Foi o fato de não ter uma coisa palpável. Inclusive aconteceu uma situação que foi era uma imersão. Essa imersão, na época, isso estruturalmente, no nosso momento de negócio e de desenvolvimento, realmente era um valor considerável, né? Era próximo ali de 28 a 35 mil reais de investimento para entrar num movimento de treinadores. Inclusive, um abraço para o Marcelo Lilman, um cara extraordinário que se tornou nosso cliente. Aceleramos o movimento dele por 2 anos e meio. Né? Então ele nos serviu com o movimento dele, a gente serviu com o nosso e a gente cresceu muito junto. Ele foi um dos grandes cases nossos. E a Suelen pode acompanhar, né? Todo passo a passo. Se desenvolveu muito, inclusive, no projeto dele. Todos nós. Esse projeto cresceu muito. E aí, naquele momento, ela me questionou se era o momento e tal. Então não envolve não acreditar. Envolve realmente confrontar. Então ela foi. Porque existe uma diferença entre afrontar e confrontar. Interesting. Say more. Exato. E assim, Fala mais. Trabalhar junto é uma coisa que com o Celso a gente tem isso claro. Em que, por eu ser sócia dele, nós temos a nossa hierarquia, nós entendemos isso hoje dentro de casa, dentro da empresa, e justamente pela posição que eu tô, ele não vai nunca ter do lado 2 tipos de pessoa. Uma pessoa apática, uma pessoa que não vai contribuir muita coisa e vai dizer amém pra tudo, e não vai ter também do outro lado uma pessoa afrontosa, que vai estar ali desrespeitando, que vai estar ali puxando pra baixo, que vai estar ali... Não. Sempre foi assim ou ela se tornou assim, Celso? Ela tem isso... Ela tem um viés dentro da identidade dela, dentro da personalidade dela. Ela tem esse viés. Mas o desenvolvimento auxilia muito para que isso se equalize. Porque eu tinha um problema de segurança muito grande. Então, porque vem lá do núcleo dela. Eu trouxe pra ele. Você não vai ter de um lado nem do outro, mas você vai ter uma pessoa que vai confrontar. Então você vai vir com uma situação, vai vir com outra, a gente vai confrontar isso e ver se é a melhor situação ou não. Né? Até porque o Celso, ele é mais da visão e eu sou mais do número. Eu sou mais racional, eu sou mais analítica. E eu complemento nisso que ele precisa para ele tomar a melhor decisão. Mas nem sempre foi assim. Porque eu tinha em mim uma questão de segurança não tratada. Então... Você sabe qual é o seu DISC ou não? Eu sou, pelo DISC eu não sei, mas eu sou analítica, planejadora e executora. Tenho 3 perfis dominantes dentro dos 4. Ela tem o analítico é o conforme, né? Então se analítica... legal. Analítica, planejadora e daí, por último, tem a parte da execução. Só o comunicador que não é tão alto, né? Comparado aos outros. Mas os 3 dominantes. Então... Mas antes, quando eu conheci ele, eu era executora analítica. Então eu era o acelerador e o freio na mesma pessoa. Freio puxado, né? E aí, precisei desenvolver em mim, sanar em mim essa questão da segurança, para conseguir trazer isso com mais equilíbrio. Hoje tem claro de quem é a última palavra dentro da empresa, dentro da casa? 100%. Boa. 100%. Muito bom. Isso. Porque se não tem essa clareza, pequenos embates se tornam furacões. Pequenas coisinhas que se você olhar dissociadamente, você se dissociar. O que é se dissociar? As pessoas não sabem, né? A gente fala uma linguagem. Se dissociar é se colocar fora do contexto, só para analisar. Você avalia que pequenas coisas se tornam um furacão. Pode analisar, você que tem esposa sócia, ou você que tem um negócio, de repente o teu marido se tornou sócio, parceiro. Tem vários grandes players que são o casal, né? Os empreendedores de frente. Eu não conheço um big empresário que a esposa não esteja envolvida. Pelo menos indiretamente ou em alguma função bem específica. Legal, porque você teve nos bastidores aí também, exatamente. né? Cara, assim, ó, teve que
que tem coisa que a gente não pode falar aqui, mas depois eu comento com vocês. Mas, tipo assim, tem um dos maiores empresários do país, né? Eu lancei, especificamente a esposa dele não atua no negócio, mas ela é ativamente ativa na vida dele na tomada de decisões. Uhum. Ela não vai em escritório, ela não tá em lugar nenhum, ela é Mas a dona mas de ele casa. faz reunião com ela pra Exato, tomar decisão. exato. Uhum. É isso aí. Exato. Perfeito. Então, O tipo cara assim, sabe, então né? mesmo quando a pessoa não empreende junto, O cara sabe esse cara. Tá. ela toma essa decisão. Entendeu? Então, Uhum. todos os grandes caras que eu não só trabalhei, mas quem eu trabalhei é legal porque todo mundo que eu trabalho, eu entro dentro da intimidade um Claro. pouquinho, que nem eu tenho, Sim. né, entrei dentro da intimidade de vocês em algumas Uhum. partes, vocês na minha também, Uhum. que isso é recíproco Sim. sempre em todos os clientes. Uhum. Mas até os caras que eventualmente conheço, a gente entendeu, tipo, que são big empresários, não existe um que não Legal. tenha a companheira junto. Mulher sabe, edifica o seu lar. Com certeza. É verdadeiro Boa. esse E não só o lar externo, conceito? o lar interno, né? Tá, já tá casado, já tem filho, tá 5 anos junto. Tá um caos. O cara é de armadura, o leão com o leão, 2 bicudos não se bica. Ele tá no Hulk, a Ruca vem junto Uhum. e o pau quebra. E agora, o que fazer por afegão médio que está nos assistindo, dona Suelen? Reforçando a pergunta que eu fiz. Falando pra mulher, Pode ser. a mulher precisa saber usar o poder feminino que ela tem. Boa. Dá uma aula para as madames lá de casa. Precisa usar o poder feminino que ela tem. Então, assim, naquele momento, talvez não seja o momento de conversar. Será que ela sabe qual é o poder feminino que ela tem? Fala para elas. Se fosse representar numa imagem, é realmente aquilo da Viúva Negra, né? Tocar, ela tem o poder de, no toque, ela conseguir acalmar um homem. Ela tem esse poder. Outro dia aconteceu isso com a minha namorada. Eu tava putaraço. Assim. Ela falou assim, vem cá, me dá um beijo. Mano, Não quebrou teu estado? Nossa, eu quase chorei. Não quebrou o teu Não, estado? total. Eu falei assim, como assim? Não, como assim? Eu quero brigar. Cara, eu quero te dar um peteleco na orelha. É. Então, esse é um Muito poder louco. que a mulher tem, e obviamente o homem também tem. Porque o que a mulher tá buscando? Segurança. Se quando ela tá dando piti lá e ele vira e dá um abraço, acabou ali. Acabou ali. Perfeitamente. Então, entender isso é a primeira coisa, né? Então, tá com Cristo no centro e entender o poder que ela tem. E ativar todos os tipos de poderes E qual que que é ela o pode poder fazer. que ela tem mesmo, só pra relembrar a galera? Ela tem o poder de conseguir equilibrar o homem com a fisiologia dele, com o toque dela, com a presença dela, sem ela precisar gritar. Palavras. Sem ela Mansidão. precisar ir pro confronto. Ela pode se retirar, ela pode permanecer, ela pode acalmar. Então ela precisa usar ferramentas diferentes do que ela vem usando para ter resultado diferente. Se gritando junto com ele não tá resolvendo, ela tem que fazer uma coisa diferente. Porque existem tão poucas mulheres com esse pensamento hoje em dia. Você acha, até você sendo uma veterinária, porque querendo ou não, apesar de a gente, né, saber ali e ter alguns viés, mas para quem tá assistindo aqui, talvez não seja cristão. Somos animais, não deixamos de ser, né, em fisiologia, né? Então a senhorita como uma bela Sim. veterinária, como cuidar desses cavalos lá em casa e dessas cavalas também? Nesse sentido de, cara, em tese, isso é um senso feminino já que vem e foi desinstalado durante os P's programadores, ou que você não sabe inclusive o que é P programador, tem aqui o episódio, a produção vai deixar aqui pra você Esse assistir. episódio é bom. Ou não, isso não vem com ela e tem que ser criado. A mulher vem com isso. O ponto é que a Mas figura... por que 90% das mulheres hoje em dia não estão assim? Porque ou a figura paterna ou a figura do marido dentro de casa desconfigurou isso nela. Ou ela viu um pai ausente, um pai que não tinha domínio em casa, ou por um excesso de super bananão, ou excesso de um super desequilibrado que bate, Super Hulk. que é um super Hulk, né? E isso fez com que ela reprimisse isso nela, ou em casa o marido também vai para um desses dois extremos. A mulher tem uma premissa muito séria que a mulher é uma flor. O quanto você cultiva é o quanto você vai ter de beleza. Então isso tá nela, ela é assim. O ponto é, qual figura que desconfigurou isso nela? A partir Tá. do momento que o Tá homem nesse equilibrar caos, a tá energia... nessa treta. Quem que vai puxar? O homem. O homem precisa puxar. E o que ele precisa fazer? O homem precisa puxar.
precisa começar com o homem. E a primeira força que ele tem que fazer de puxar é puxar os dois para Cristo. Depois disso. Próximo passo. Desenvolvimento pessoal. Puxou os dois para Cristo, ele precisa começar com o desenvolvimento pessoal dele. Não querer desenvolver outra pessoa se ele tem os problemas para desenvolver. Isso é um trabalho, Autodisrupção. trabalho burro fazer isso. Tentar mudar outra pessoa. É um trabalho, é anti-estratégico, anti-inteligente. Porque a partir do momento Não que a faz sentido. pessoa vê a outra melhorando... Não faz sentido. A partir do momento que a mulher vê o homem melhorando, ela... Caramba, tá diferente. Energeticamente, É um as coisas negócio- começam a voltar pro lugar. Parece papo de louco. Energeticamente, Isso. Parece as coisas papo de começam a voltar louco, pro mas o que ela tá falando é exatamente isso. E tem muito homem dentro da sua atmosfera de orgulho, por causa da tua da casca, e por ser um pseudo-provedor na mente dele, porque traz comida pra casa. Vou lá, trabalho, blá blá blá, eu faço isso. Cara, o homem ele tem que ser um provedor, patrocinador de várias áreas da vida. Se você quis casar, você não sabia, mas no manual lá, invisível, eu costumo dizer que existe um manual invisível do casamento, que é a posição e o papel de um homem dentro de casa. Ele tem que patrocinar o universo financeiro, e o financeiro não é nem o primeiro, eu vou começar com o primeiro, com o universo de segurança, confiança, financeiro, proteção. Alguns P's, né? Provisão, proteção, Ah, eu quero que minha mulher se entregue pra mim. prioridade. Tem muito caso disso. Do marido reclamar que a mulher não tá se entregando pra ele. Não tem uma entrega, não tem uma Sexualmente entrega. falando, Sexualmente falando. Não só. Não só, mas de Sexualmente todas, tá assim, ali. tá ali cumprindo uma função que facilmente é substituído por uma governanta em Empregada casa, uma doméstica. empregada. Mas a entrega acontece a partir do momento que a mulher se sente segura. E não só a segurança no prover, no financeiro, tá pagando as contas. Mas tem que ter uma segurança emocional, de que não vou ser trocada, não vou ser traída, é realmente eu que ele escolheu, é realmente eu que ele honra. E uma segurança espiritual. Esse homem me ama mais a Cristo do que a mim. Tá disposto a morrer por mim. Esse homem tá Isso é disposto segurança espiritual. Então, tem que ter essas 3 seguranças. Física, emocional e espiritual. Às vezes o homem só provém muito o financeiro, o físico. Prover segurança, ou prover uma casa, um teto, Material. conta pagada, e ó, que tá reclamando, pô, já tá tudo pago, tô te dando isso, tô te dando aquilo. Mas não provém. A mulher pega o celular e vê lá, curtindo foto de mulher, vendo videozinho, pornografia. Isso enfraquece a confiança, o elo. Enfraquece totalmente a segurança emocional dessa mulher. Então ela não consegue, por mais que ela queira, ela não consegue se entregar. E falta. Esse pilar falta. Ah, esse homem lá na igreja é um exemplo, mas aqui dentro de casa é totalmente o contrário. Hipocrisia. Entende? Então, esses 3 tipos de segurança são muito importantes. E aí há o equilíbrio, porque, por exemplo, eu comecei com a minha energia masculina muito desequilibrada no relacionamento. Muito. Legal, fala Eu mais tinha sobre isso. tendência, inclusive eu tive De virar rouca. Eu tive 2 relacionamentos antes, em que nesses 2 relacionamentos meus, eu tinha tendência de eu me tornar o homem da relação. Então eu me relacionava com homens que tinham energia masculina mais baixa que eu, e eu com o comportamento de acabar sendo a que tinha energia masculina mais alta e depois achava ruim o que acontecia no final do relacionamento. Que era eu tomando decisão, eu fazendo as coisas, os homens apáticos. Parte porque, além de ter uma energia desequilibrada, eu ia lá e castrava a pessoa. Ou ia lá e impunha uma forma diferente de dinâmica de relacionamento. Né? Então, Então, mas aí os homens não tinham essa inteligência emocional pra isso, né? Mas você não acha só que você inteligência tivesse... emocional, mas eu escolhia homens com energia masculina baixa. Inconscientemente. tem Quando essa eu me conexão. conectei com o Celso, a energia masculina dele me engoliu. Não teve como eu pensar. Não teve nada além de, tipo assim, preciso voltar pro meu lugar. Ali eu poderia confiar que era uma energia que eu podia depositar confiança. É uma energia que realmente ia conduzir o relacionamento. Eu não precisava me preocupar porque não haveria outra pessoa para conduzir. Então a energia dele masculina que me cobriu. E me fez voltar pro meu lugar. Entende? Ponto? Então,
o voltar a mulher pro feminino, porque a mulher também tem masculino, o homem também tem feminino Não, energia. lógico. Mas essa dança É um acontece 70-30, 80-20. É. Vai. Uhum. e essa dança acontece quando a energia do homem impera. Eu tenho um lance pra falar sobre isso. O que que acontece, cara? É um jogo de egos, de pessoas desequilibradas que são feridas lá na infância e reflete isso no relacionamento. Logo, ausência paterna, materna e etc. É um monte de conglomerados que eu não tô vendo, tá invisível. Tá lá no inconsciente dela, em vários Tá. arquivos lá, os bloqueios, as traves, os traumas dela e os meus bloqueios, minhas traves, meus traumas. E a gente reage aqui. E a reação à guerra, à batalha, à ofensa, as coisas não dando certo, 90% tá dentro dessa estrutura de como eu tô reagindo a uma criança ferida. Logo, nessa batalha, nessa guerra de egos, a premissa é o seguinte: se ela tomar a iniciativa, eu tomo também. E aí fica nesse embate. Se ele tomar a iniciativa, eu tomo também. Aí fica nesse lance. Exatamente. Agora vamos equalizar. Tem muitas histórias que há aquilo que eu chamo de pré-iniciativa começou da mulher. Tem. Só que a pré-iniciativa, quando eu digo pré-iniciativa, é que uma pré-iniciativa não tem o poder de transformação total, integral e exponencial. Então, o que acontece lá na dinâmica, lá na casa? É uma guerra de egos, certo? E nessa guerra de egos, por trás desses egos, possuem orgulho ferido, uma criança ferida nas suas infâncias, por ausência paterna, ausência materna, por alguma estrutura psicológica traumatizada, enfim. Então, aí a pessoa está reagindo numa batalha, mas aquela batalha é a ponta do iceberg. Tem uma estrutura, uma explicação base sobre isso. E, normalmente, 90% dos casos é uma reação a uma criança ferida. Logo, quando eu não estou enxergando a criança dela, não está enxergando a minha criança, eu estou lutando com uma pessoa que está querendo guerrear comigo. E, na verdade, tem um lance do o inimigo, é descobrir quem é o inimigo. O inimigo não é ela, nem eu. Quando acontece uma situação. Perfeito. Quando você coloca um alvo correto e o casal descobre quem é o inimigo, a gente começa lado a lado a lutar contra o inimigo. E a premissa base desses casais é: se ela tomar a iniciativa, eu reajo. E aí ela fica mas pensando a é mesma ela o coisa. problema, é ela. Se ele tomar a iniciativa e for vir pedir perdão, aí sim ele vai ter o melhor. Aí fica nessa guerra. Como é que faz pra equalizar tudo isso? Vou te falar. Em raras exceções, acontece, mas pode se tornar exponencial graças a esse canal que pode crescer muito ainda e a nossa fala chegar em você para te ajudar mesmo. Eu costumo dizer que existem pré-iniciativas que podem começar da mulher. Eu acredito que oficialmente, olhando para um casal, dizendo assim, quem que tem que tomar a iniciativa inicial em virtude, entendendo? A dinâmica é o homem. Mas tem situações que A mulher pode estimular. Exatamente. Pré-iniciativas que a mulher pode fazer. E quais são essas pré-iniciativas que a mulher pode fazer para haver uma transformação nesse relacionamento? Ela utilizar os mecanismos do poder feminino. Que é, número 1, acesso ao espiritual. De maneira bem simples lá para quem está em casa, para quem está começando nessa jornada. Como a Suelen falou muito bem, oração. E essa oração, às vezes, a gente fica pensando, não, tem um checklist perfeito. Não, É tem um interceder momento pelo teu marido. teu com Deus para interceder por si, pelo marido, pelo relacionamento. Em segredo Número 2. ou aberto pro marido escutar? Pode ser iniciar em segredo para ela se fortalecer. Legal. Para ela se fortalecer. Faz em segredo. E aí, posteriormente a isso, faz com o marido. Faz com o marido. Acreditem, funciona. Faz 10 dias. 10 Funciona. dias de oração. 10 dias de oração. Já vai. Colocando como intenção nessa oração. Casamento? Não, o casamento vai ser um efeito. Uma consequência. A causa é: Deus, mostra para o meu marido a visão e a sabedoria de como liderar esse lar. Deus, me mostra como edificar esse lar, sendo auxiliadora idônea
do meu marido. Deus, nos mostra quem é o nosso verdadeiro inimigo. Deus, enfraquece o meu orgulho, desliga o meu orgulho. É. Deus, não deixe que o meu ego, o meu centro, seja um problema. Deus, me mostra além do que eu tô vendo. Me nutre com os dons do Espírito, Pai. Uma oração honesta, sincera, do teu jeito. Tem que ser humilde fazer isso. Claro. Na verdade, o primeiro passo envolve isso. Rasgar o coração. Quando você vai rasgar o coração, você está exercitando uma humildade. Mas exercitar, mesmo que você não tenha. É aquele lance do... Você dá o passo... para se tornar. Exatamente. Você dá o passo, Deus coloca o chão. É mais ou menos nesse lance. Você dá um passo, você está fazendo aquilo como se fosse um técnico. Uma coisa técnica. Eu vou parar para orar. Mas Deus vai entregando as percepções sobre aquilo. Exatamente assim que aconteceu no nosso relacionamento. Inicialmente, teve alguns embates, algumas guerras, algumas batalhas assim, mais homéricas, assim, mas aquilo foi se equalizando de maneira muito, muito exponencial, muito rápida. Por quê? Porque ambos, no nosso núcleo de ser, nós somos muito dispostos a buscar desenvolvimento. Logo, nós não somos perfeitos, nós não temos a intenção de ser, mas nós temos dentro de nós uma intenção de melhorar. No começo do relacionamento, a gente fez um acordo de quais seriam os nossos valores que ia conduzir o relacionamento. O que a gente achava que tinha que ter para o relacionamento dar certo. E foram 3 coisas: disposição, comunicação e humor. Humor. Porque às vezes acontece assim, várias situações. Ele vem e tal, bravo, às vezes irritado com alguma coisa e tal. Você pode usar o humor que eu vi pra quebrar aquele estado. Mas você quebra na hora, é quase que Você automático. quebra na hora. Você lembra alguma coisa, algum momento que a gente... Sim. Então como? Sim. Que belezinha. Muito bom isso. Sim. Lembro sim. É engraçado, né? Mano? Já lembra, já vai pro arquivo mental do sorriso. Mas é um negócio simples, assim, mas é às vezes nesse simples que você cria toda uma dinâmica, né? Mas basicamente, quando eu tô mais, vamos dizer assim, intenso, mais travado, mais... Bravo. Entendeu? É porque normalmente tá vinculado às minhas 2 grandes responsabilidades, né? Que tá em segundo e terceiro plano. A minha primeira responsabilidade é ser um edificador, ser um sacerdote do meu lar, certo? Servo de Deus, como diz o bravador, e amigo de todos, né? Não, mas servo de Deus e sacerdote do meu lar. Então a minha prioridade é ela. E agora, a minha segunda e minha terceira prioridade no meu checklist são os meus ofícios, né? Meu ofício como empresário, investidor, consultor, organizar os negócios, certo? E, do outro lado, a minha liderança espiritual, que eu tenho na igreja. Então, agora, esses são 2 grandes pilares que vieram para, vamos dizer assim, eu ter que me equalizar para poder tocar esses projetos, certo? Sem interferir no projeto principal, do nosso relacionamento, certo? Com isso, quando eu venho de alguma frente, teve uma reunião mais intensa e tal, um negócio, um embate, etc. E eventualmente eu tenho que confrontar aquilo que a gente chama de conversas difíceis. Por exemplo, eu tenho que confrontar uma situação lá com o cliente ou implementar alguma coisa que envolve liderança, etc. E aquele líder, ele tem um perfil que eu sei como é que vai ser, eu fico mais me preparando para aquela ferramenta. E eventualmente, eu fico um pouquinho mais tenso e tal. Aí ela percebe. Ela tem essa sensibilidade. E aí, qual que é o toque de humor que a gente tem? A gente tem uns gatilhos, assim, uns toques de humor. A gente imita. Não vai falar o nome dele, né? Pode falar. Mas a gente imita, não vou falar o nome aqui. Pode. Não. Não pode falar. Não dá pra falar.
Mas é um cliente que a gente tem, Gaúcho. que ele tem um sotaque, entendeu? E aí ele tem um sotaque, né, meu? Entendeu? E às vezes a gente tá conversando, ó. Você viu como o toque do humor pega? Porque a gente tem isso nos nossos bastidores. E aí, Mas ela também com e aí, às você. vezes, eu tô ali e tal, e dela E ela Mas começa. eu não fico, eu não sou de falar assim. Eu não Como crio, que você faz, Suelen? Faz aí como se fosse. eu não crio Vamos supor que ele tá a pé da vida. Ah. Faz aí, faz aí, faz aí, Não faz aí. consigo. Faz aí. Faz pra galera ver, Suelen. Daí- Tipo assim, ó, ela tá a pé da vida aí, como é que você faz com ele? Porque assim, ó, Fala aí. a gente tem muito cliente do sul. Quando a gente é do sul, a gente Sim. tem muito cliente, né? E o meu vô, por parte de mãe, é gaúcho, né? Então a gente tem muito dessa cultura, né? Do sul, curitibano, gaúcho e tal. Como é E que aí você a gente faz, tem Suelen? vários Fala pra clientes nós, que ó. são do Rio Grande do Sul. E um desses clientes é uma personalidade, assim, extraordinária. É ímpar. E aí a gente se zoa em vários momentos. Só que ela, às vezes quando tá intenso, ela, pô, amor, por que você tá assim, meu? Entendeu? Ah, Tá faz- bravo, faz né, aí, meu? Tá irritado, né, meu? Você tá irritado, né, meu? Daí, e normalmente, às vezes no começo, isso tende a Aí no levar, começo você fica um pouquinho mais puto. fica um pouquinho mais puto, mas depois eu volto pro lugar, porque daí não tem como resistir. Porque é ela uma segura, linha, porque não, ela mas é que é segura, uma né? linha, é uma linha de comando quase que automático, que eu posso acessar nela, Uhum. entendeu? Aí quando eu olho pra ela, você tá irritado, né, meu? Tá louco, não. Como é que eu... Tipo assim, o céu tá garantido pra mim, né, meu? Cara, te aguentando desse jeito, né, meu? As portas do céu já estão abertas pra mim. Eu vou ser arrebatado, que nem Enoch já, né, meu? Entendeu? E a gente tem esse lance. Então, quando ela falou o terceiro ponto, humor, cara, é real, tá? Ela não tá falando um checklist bobo pra você. É um negócio funcional. Mas E a por quê? disposição é disposição de você fazer humor mesmo você puto com a pessoa, ele tá puta com você. Entendeu? Porque qual que normalmente acontece? Quando tem uma conexão bem A profunda, disposição é isso. Então, Então, relacionamento? ó, em reuniões nossas, ou eu peguei vocês putos algumas vezes, ou era zoeira mesmo de verdade. Porque vocês já fizeram isso entre si já. Em Na algumas dinâmica reuniões é nossas. constante. a dinâmica Se é tornou é quase que vida, é lifestyle. natural. Não, eu sei, mas é bom, é legal, agora que eu prestar atenção. Agora Porque presta os caras- atenção. Lógico. Vou ficar sondando. Fica sondando, né, meu? Eita, eles tá um puto, né, meu? Não, não. Cara, tá bom. Já era. É que se você Então, vocês pegar. tão puto, né, meu? Exatamente, se tu pegar, tu entra na linha de comando, entendeu? Sim. É uma linha de comando mesmo do humor. E quebra totalmente. Cara, você tira poder do estresse. O cortisol Legal. vai embora na É. hora. É um negócio É. automático. É. Beleza. Então, o que acontece nos casais, né? Que eu vejo nas dinâmicas de negócio, etc. Como você tem uma conexão com a pessoa e é uma conexão boa, uma conexão profunda, e você tem esse lance do CPF lá, do pessoal, e etc. É a pessoa, eu vejo que ela tá de cara, ela tá brava, ela tá num. Tal, e eu não quero ter contexto, eu não quero ter trabalho de ter contexto. Entende? Ou às vezes eu já perguntei algumas vezes, ela já reagiu, então eu já me blindei. Não adianta E perguntar. ao invés, não adianta ficar perguntando. Então, na tua mente, tem várias narrativas pra justificar. Aí sabe o que acontece inconscientemente? Eu fico puto também. Aí eu vou espelhando ela. Daqui a pouco tem dois Hulk. E nem sabe por quê, na verdade. 2 Hulk na sala. É. Aí vai falar alguma coisa tipo. Tô precisando disso. Ó, tô precisando daquilo. Tem como fazer isso aqui? Pega E aquilo quem lá pra que mim. vai ter a disposição de quebrar Quebra esse pra- padrão? Pega lá pra mim. Faz uma... Ok, mas e se fica sempre em um? É uma pergunta. Se fica sempre em um? Essa muleta não fica nessa pessoa ou você acha que espelha pra outra? Vai expelir quando tem disposição. É espelhar, eu falo. Espelhar tem que ter disposição. Porque assim, ó. Porque senão, tipo assim, é sempre o cara que pede Tá lá. desculpa. É sempre o cara que Não vai brinca. ter É isso. sempre o cara que não sei o Não quê. vai ter isso. Vou te falar que não vai ter Hum. isso. E se só vai ter isso quando não for Um relacionamento de verdade. acordado. Não acordado, Depende mano. do que foi acordado. Não, É- você não vai começar a fazer isso sozinho. Ó, Senta e conversa com a pessoa. esse negócio do acordo. Quais são os valores do nosso relacionamento? O que a gente vai levar? O que a gente vai fazer? Começa a aplicar por você. Mostra pelo exemplo. O outro vai aprendendo. Ó, se não tem disposição, é porque alguma coisa tá ferida aí. Certo? Se não tem disposição.
Acho que não tem nem que se relacionar se não tem Entendeu? disposição. É, porque a disposição ela é Mas uma é um premissa óbvio base. que só é óbvio, Pra uma mente porque às treinada. vezes a pessoa tá ali por comodismo. Ah, mulher, o cara me sustenta, tá aqui. Ó, O esse homem tá com a conceito- mulher porque, limpa a casa, Esse tá aí conceito e aqui, tal. ó, o empreendedor precisa saber. Não tá mais disposto a Casal nada, só empreendedor se tem que saber. sobreviver ali. O óbvio só é óbvio. Pra uma mente treinada. O óbvio só é óbvio pra uma mente treinada. Você tem que treinar a tua consciência pra poder ver o óbvio. Porque às vezes as pequenas pedras, ninguém tropeça em montanha, samurai. Ninguém tropeça Não é em montanha. As disposição pedras de, pequenas que vamos vão brigar e vamos se incomodar o teu pé. reconciliar. É disposição de você ser melhor pra pessoa e a pessoa ser melhor pra você. Não é só disposição de se manter num relacionamento mediano. É disposição dos dois se comprometerem e viver um relacionamento extraordinário. E pra isso vai ter sacrifício, vai Exponencial. ter dor, vai ter renúncia, vai ter conversa, vai ter tudo. Mas Boa. parte da disposição, cara. Não É. tem como partir. E essa disposição, ele é como se fosse o núcleo do amor. Entende? Que aí, a partir da disposição, eu me exercito a ter o potencial de sacrifício. Entende? Disposição como se fosse um pilar do amor sacrificial. A gente pode ir na Bíblia, a gente pode ir pra onde você quiser. Entende? Pro amor ágape, o amor Lógico. eros. Entende? A gente pode entender a forma. Mas quando se trata de um relacionamento para ser bem prático, para ir direto ao ponto, lá com o empreendedor que tá no embate, lá que tem um supermercado com a esposa, que tem uma quitandinha, que tem uma mecânica, o cara é o cara que vai lá arrumar o carro e a esposa cuida do financeiro administrativo. Não sei qual que é o teu negócio. Mas que eu posso te dizer uma coisa. Resolveu Sem o disposição, casal, depois traz isso pra empresa. sem disposição, assim, é quase que, vamos dizer, impossível, é praticamente impossível. Se tem disposição, aí, cara, vamos resolver. Aí tem ferramenta. Se você, homem, tem disposição, você diz sim. Se você, mulher, tem disposição, sim. Ótimo. Então agora a gente vai pro próximo passo. A gente tem ferramenta. Várias. E é o que você tava falando, sabe? Resolveu em casa o BO, entendeu em casa como se tratarem valores, se alinhamento, funções, hierarquia dentro de casa, aí vai organizar Vai a refletir empresa. na empresa. Não adianta querer começar a resolver vocês na empresa, você tá um caos, e depois deixar em casa de qualquer jeito. Começa resolvendo em casa e aí depois resolve a empresa. É organograma, PDI, divisão de papéis e É. cultura dentro de casa para Dentro de depois pra casa empresa. para depois na Entendeu? empresa. Boa. Quem que vai tomar a decisão na empresa? Quem que vai cuidar do que na empresa? Governança em casa. Vai pra O empresa. que eu espero? O que é respeito? O que você vai confrontar? O que você vai trazer? Qual que é o teu papel? Olha na câmera, fala pra ela pra fazer isso, quebrantar o coração dela, orar e fazer isso que você tá falando. Dá um recado pras mulheres. Então lá. vamos lá, né? A verdade é que tá doendo de qualquer jeito. Tá doendo continuar dessa forma e vai doer também sair dessa situação que vocês estão. Acho que o ponto aqui está em saber qual dor você como mulher quer continuar passando. A dor de se manter nessa situação sem fazendo as mesmas coisas com os mesmos resultados, ou a dor de sair desse estado e de repente quebrar um pouco do orgulho, quebrar um pouco do ego e se colocar numa posição de confiança em Deus e confiança no seu marido para ter uma perspectiva melhor de resolução. Porque tá doendo, não tá? Tá. Tá doendo de qualquer jeito, foi muito bom, né, Celso? Inclusive, produção, pode cortar esse pedaço aí e mandar pra todas as mulheres da produção, por favor. E depois vai ter o do marido, né? É isso aí. Eita! Depois não é agora, Celso. E aí? Manda. O cara já tá ferrado, ele tá com a cabeça desse tamanho, guardando os BO pra ele, porque ele não quer externalizar isso. Tá numa bomba atômica ali, pico de estresse, Hulkzão everyday. Uhum. E aí, o negócio tá quebrando, tá falindo, e lá em casa já não faz uns 3 meses. Como é que faz? A grande maioria das vezes, o homem, quando ele chega nesse estágio, e o estágio, a última camada que o homem, sem perceber, eventualmente, ou com algumas situações, algumas ausências internas, decisões mal tomadas, eventualmente negligenciou financeiramente de um lado, negligenciou emocionalmente o relacionamento do outro, e eventualmente ele chegou naquilo, no famoso fundo do poço, certo? Tô no fundo do poço. Primeira coisa, e você vai escutar muita gente falar,
metaforicamente, é parar de cavar. Ou seja, olhar para o lado contrário disso. E, eventualmente você não está conseguindo fazer isso. Olhar para o inverso. E essa última camada, ela basicamente envolve-se em o homem perder o respeito por si mesmo. É quando ele falou um dia e não está executando, não está fazendo. É aquilo que ele se comprometeu como homem e alguém confiou nele. E ele foi lá e quebrou esse elo de confiança. Nos negócios, talvez com um sócio. Nos negócios, talvez as decisões que ele acreditou tanto, ele fez as pessoas acreditarem nele, ele foi lá e quebrou. Ou ele tá quebrando. Uma esposa que disse sim pra ele, você fiel, e tal. Ele foi lá e quebrou Na esse elo. alegria e na Na tristeza, tristeza, na riqueza e na pobreza. E foi lá, quebrou esse elo de lealdade com aquela mulher que confiou nele. Esse estágio, ou por outras questões, o homem atingiu esse fundo do poço. E eventualmente está viciado em alguma coisa. Pornografia, sexo, bebida alcoólica, drogas. Ele está lá, sendo escravo daquele vício. Eu tenho algo para dizer para esse homem. O que ele tem que fazer? Eu, com 11 anos de idade, eu perdi meu pai. Perdi o elo, força, meu herói, por uma sensibilidade psicológica chamada depressão profunda. Ele tomou uma decisão de tirar a própria vida. Ele se jogou embaixo de uma carreta, de um caminhão. Meu pai. Eu tinha 11 anos de idade. A minha jornada foi entender a mente humana, que fez meu pai tomar a decisão que ele tomou. E mais do que resposta, eu fui encontrando mais perguntas que me levou a ampliar a minha forma de enxergar. Eu quero dizer uma coisa para você, homem. Existe aquilo que eu chamo de fator J. É só o fator J que vai te auxiliar. E talvez alguém já tenha te dito isso, mas eu quero te dizer de uma outra forma, falando lá de dentro da tua alma. O fator J mudou a minha vida, transformou ela em todas as esferas, e eu resolvi deixar o fator J ser o centro da minha vida. Ele dividiu o calendário. Ele pode dividir a tua vida entre antes e depois. E esse fator J é o homem de Nazaré, Jesus Cristo. Ele pode sim, e ele está estendido com a mão. Cabe você parar de cavar e olhar para cima. E tem uma luz lá no fundo do túnel. E se existe essa luz no fundo do túnel, acredite, é Jesus atuando com o Espírito Santo aqui na Terra em forma de pessoas que estão à sua volta. E talvez a pessoa que você menos espera pode te auxiliar a sair dessa. Tome uma última gota de coragem que talvez esteja escondido aí dentro de você. Tomar uma decisão de buscar ajuda. De rasgar o coração talvez para sua esposa e dizer a real. De rasgar o coração talvez para um amigo. De rasgar um coração talvez para um irmão. De rasgar o coração para alguém que você tenha confiança. Acredite, você pode sair sim desse poço. Existem mecanismos simples que podem te auxiliar você sair do poço e depois disso ainda ter uma reviravolta e quem sabe você ser uma história de sucesso na narrativa desse mundo e transformar esse teu poço em um pódio. É aquilo que eu chamo de poço, pódio. Você pode acessar o pódio. Isso é para você. Lá na palavra diz que ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Em João 10:10. E lá diz também que o diabo, Satanás, o inimigo, veio para matar, roubar e destruir. Mas ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Essa vida é extraordinária. E em Cristo nova criatura somos. Eu não sou um pastor. Eu sou só alguém que tomou a decisão de colocar ele no centro da minha vida. Existe alguém que pode te levar para um próximo nível, é você fazer uma autodisrupção de si mesmo e tomar uma decisão visceral de buscar ajuda. É você realmente
vou falar algo pesado, é você se matar pro velho eu. É você destruir o velho eu. É você romper e avançar a um próximo nível. E acessar É a isso aí. restauração oficial da tua vida. Então, homem, existe esperança sim pra você. Mesmo que você não veja, existe. Então, passo zero para ele se abrir com alguém. É isso? Quer dizer, se entregar a Cristo e se abrir com alguém. Ó, Não, esse alguém. não. Passo zero, não. Esse é o passo 1. Passo zero é Cristo. Passo 0 é você não nutrir mais esse buraco com as suas percepções. Porque aquele lance de não é uma coisa que está ruim, não pode piorar, pode piorar. E vai continuar piorando enquanto você estiver se lastimando num núcleo de vitimismo dentro desse ambiente. Então, o passo 0 é você acessar um nível de consciência de que eu posso sair daqui. Boa. E buscar ajuda. Essa história de rasgar o coração é muito, muito real, ainda mais pra esposa, porque a gente passou por um momento assim de muito conflito, muita briga, muita briga. E não tava mais dando assim, a gente tava se atritando demais. E só foi depois que ele tomou a iniciativa de rasgar o coração pra mim, trazer assim o que ele tava sentindo, o que tava acontecendo, como que estava sendo pra ele, que eu decidi buscar ajuda em terapia, por exemplo. Só quando ele rasgou, ali eu vi que o negócio era sério. Não tá certo. Então eu reconheci o problema, e o que era em mim problema, né? Lógico, nós dois tínhamos desafios, mas o que era problema meu e o que eu tinha que fazer pra resolver. Enquanto ele ou ficava apontando o dedo pra mim, dizendo que eu era o problema, que eu era o problema, ele entrava num mecanismo de autodefesa. Não sou eu, é você o problema. E aí briga. Quando ele parou de fazer isso, tomou consciência, olhou pra ele e falou: "Eu não aguento mais, eu estou assim, 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 tá gerando assim, foi pra ele o ponto, e rasgou assim, foi quando eu falei: "Cara, eu preciso eu melhorar, eu buscar melhoria pra conseguir resolver isso aqui". E aí você desmembra o problema numa perspectiva de você separar o que é de cada um. Quando vocês se tornam uma só carne, o problema é nosso. Mas quando você dá um zoom, por exemplo, uma só carne é um corpo só, certo? Imagina um corpo que é integrado num só, certo? Quando você tem um corpo integrado num só, como quando você vai estudar medicina, você tem que entender do corpo, funcionamento da fisiologia, neurofisiologia e etc. Mas quando acontece um problema específico, você tem que dando um zoom lá só pro coração, tem uma complexidade só no coração. Quando você dá um zoom no fígado, tem uma complexidade no fígado. Quando você dá um zoom no estômago, tem uma complexidade no estômago. Quando você dá um zoom no cérebro, você tem uma complexidade no cérebro. O grande lance é o seguinte: quando você vai dissecar o problema em conjunto, como casal, tem questões que é dela. A responsabilidade é nossa. Nós estamos em casal, nós vamos junto nessa. Mas isso ela tem que buscar por ela. Tem questões que eu tenho que buscar por mim. E quando nós nos preenchermos, a gente devolve no todo do relacionamento. Então, se existe algo que eu posso falar para os homens, empreendedores e empresários que empreendem em casal, independente de empreender em casal ou não, mas são casados, é ao invés de você o tempo que você perde apontando o dedo querendo que o outro mude, essa mesma energia é um trabalho ignorante, é um trabalho burro. E eu fiz isso. E lógico que precisa de ferramenta pra isso, né? Sim, eu fiz esse trabalho burro de culpar o outro. Culpar ela. E através de ferramentas, de mentalidade certa, metodologia, método e mentor. Por exemplo, uma ferramenta que a gente gosta muito de usar de comunicação é usar a comunicação FIP. Então, ao invés de chegar acusando o outro e falar, vamos supor, ele chegou em casa um dia, não tinha janta pronta, cansado, tal, beleza. Chegou no próximo dia, não estava em casa, não tinha janta, cansado e tal.
Terceiro dia, chegou em casa, eu não estava em casa, cansada e tal. O que é o mecanismo normal de vir e chegar e fazer? No quarto dia, chegar e falar assim, pô, ou no terceiro dia mesmo, ligar. Onde você tá? No primeiro dia já podia fazer isso. Onde que você tá? Não tem janta, você não tá em casa, não me avisou e tal. Qual que é uma forma inteligente de comunicar isso? Usando o FIP, uma estrutura, uma ferramenta de comunicação. FIP, F significa fato. I, interpretação. P, pergunta. Então, fato. Liga e fala. Amor, cheguei em casa e você não está aqui. Interpretação do fato que ele levou em consideração pelo eu não estar lá. Você não estava aqui. Cheguei em casa, você não estava aqui. Primeira coisa que eu achei é que você está negligenciando totalmente a minha janta, sabendo que sabe que eu chego cansada em casa. E para mim isso significa que você não se importa com o meu trabalho e com o meu cansaço. P, pergunta. É válido? O que aconteceu? É isso mesmo que está acontecendo? Qual que é o problema aqui que está dando? É diferente de chegar acusando uma pessoa. E aí eu posso responder. Não, amor, é que aconteceu aqui, minha mãe tá passando mal, tive que sair correndo de casa, tive de estar aqui com ela, não fiquei sem bateria, não consegui falar com você e tal. E a partir disso não ficar naquela autodefesa. Porra, mas como assim você acha isso? Tô aqui com a minha mãe, pai, você ainda me enchendo o saco. Entende? Então, usar a ferramenta e trazer isso pra prática é o que vai funcionar. Assim como você vai. É uma coisa simples, você vai cozinhar alguma coisa. Certo? Hoje em dia tá tão fácil executar alguma coisa, alguma tarefa de casa, pela tecnologia, pelos nossos eletrodomésticos, que você não pensa mais. Você só quer e vai lá e faz. Mas perceba como você tem ferramentas que você utiliza para chegar num resultado. Fixar um quadro na parede. Você vai precisar de algumas ferramentas. Talvez um martelo e um prego. Talvez uma fita dupla face. Você vai precisar de uma ferramenta. Talvez uma furadeira, um parafuso. Ou talvez uma furadeira, um parafuso. Você cozinhar alguma coisa, vai precisar de panela, vai precisar do elemento que você vai cozinhar, vai precisar de tempero, vai precisar de fogo, certo? Da mesma forma, esse projeto extraordinário que é o casamento. É um projeto que nasceu no coração de Deus. Nós somos o reflexo do reino aqui na Terra. Deus faz esse paralelo direto. Existem ferramentas e ferramentas poderosíssimas. Boa. Galera, fora essa ferramenta prática aqui, pra gente ir finalizando, que o papo é bom e eu acho que merece a galera de casa, vocês acharem isso também, deixa aqui nos comentários, um segundo papo aqui de casal empreendedores, né? Qual é a dica matadora para duas paradas? Eu vou falar para vocês. Número 1, escolher certo para quem é empreendedor, mas está na jornada. E 2, essa conselho de vida para quem já está, mas a gente sabe que o projeto de Deus não é a separação, mas quer restaurar. Então, para quem quer encontrar e para quem quer restaurar, ambos os sexos aí pra gente finalizar, tá? Ótimo. Então eu vou falar para encontrar. Eu vou usar uma premissa do mundo corporativo, certo? Mas é bem Legal. simples. O meu vô, ele não usava uma premissa do mundo corporativo, ele usava uma premissa da vida. Ele dizia o seguinte, que 90% do sucesso de um homem está totalmente ligado com os critérios que ele vai utilizar para escolher uma pessoa com quem ele vai passar o resto da vida. 90%. Você tem noção do impacto que é, então? Partindo dessa premissa do meu avô? Tem pessoas que podem discordar ou concordar. Eu utilizei isso, eu instalei em mim isso. Eu utilizei essa ferramenta. 90%. E eu vou te dizer, meu avô, o senhor estava certo. E lá no céu a gente vai conversar sobre isso. Boa. Ele estava certo. Estava certo. Eu vejo isso na prática. Eu já acertei 90%. E os outros 10%? Nós estamos galgando. Empresarialmente, financeiramente, patrimonialmente, se desenvolvendo. E é isso. Agora, qual que é essa premissa? Ele fala assim, ó, escolha, filho. Escolha bem. Tenha critérios claros. Porque uma vez que você escolheu, é aquilo. Mas porque ele partiu de uma premissa cristã de não se separar. As pessoas usam essa ferramenta chamada separação. Mas eu não casei com esse critério. Meu critério é claro. Tem as possibilidades e probabilidades? Obviamente, matematicamente, existencialmente, sim.
Mas eu não casei pra isso, nem com essa intenção. E tenho clareza que minha esposa também acredita dessa mesma forma. Porque nós confrontamos um ao outro. Nós buscamos esses critérios. E a gente tá junto nessa. Então, recrutamento e seleção. Básico. Recrutamento e seleção. E tá no meio do caminho ali pra essa. Se ele tá no meio do caminho, se ele tá no início da jornada, escolha bem. Tenha critérios Não, claros. o cara já tá, já não. Isso. Aí ela pode responder. Não, mas o Quer conselho que eu... pros homens depois. Tá ótimo, para as mulheres. Então, se você já tá casado e você vai estar fazendo uma avaliação, putz, esqueci, não fiz critérios nenhum, escolhi pela força da paixão, a gente teve momentos íntimos extraordinários no começo, ela era uma mulher muito quente, eu era um cara quente também, tal, eu gostei muito e fui lá e casei. Ótimo. E aí você descobriu que aquela mulher quente lá, ela é quente de outras formas, entendeu? Nas palavras, ela, né? De repente não esteja te respeitando mais, você está ali desacreditado. Esse é um momento importante de você observar uma premissa que eu coloco de volta. Se você tá fazendo, se você avalia o teu casamento e você percebe que você errou no recrutamento, você vai ter que investir muito forte em treinamento. Vai ter que treinar. Vai ter que treinar. Vai ter que treinar. 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 E treinar. E Investimento. treinar. E treinar. Acabou. Aí você fala, mas eu não... Não tem como fugir disso. Pode buscar qualquer alternativa. Não existe mágica. Existe método, processo e mentoria. Direcionamento. Conselho. Vai ter que treinar. Acabou. Errou no recrutamento, vai ter que investir muito em treinamento. Ah, mas Ponto como final. o cara vai fazer isso, às vezes chega na mulher e fala, não quero ir, não quero fazer. Comece E por aí? você. Comece por você. Comece por você. Foque naquilo que você controla. Vai começar a dar certo. E lá na linha final, mesmo que ela de repente espane, Vai embora. você vai estar treinado e você vai estar pronto para um próximo. E eu sei que eu falo isso com muito cuidado, porque eu não acredito nisso. Eu não acredito visceralmente nisso. Mas eu acredito em relacionamentos abusivos e que realmente, mesmo com treinamento, essa pessoa não tá falhando consistentemente. Ela precisa de uma jornada paralela. Eventualmente você se desconecta. Eu não acredito visceralmente nisso. Eu me casei? Não para me separar. Não tem essa possibilidade no meu checklist. Não tem, acabou. Não tem essa linha ali. Entendeu? Por mim, só que a morte nos separe. Tá claro isso. E eu posso dizer por mim, categoricamente. Mas nós somos tão uma só carne, isso faz parte da nossa cultura, que eu posso dizer por nós, só a morte. Ponto final. Boa. E aí, Suelen? Mulheres. Eu não mudaria nada que ele falou, eu complementaria na Mas parte de para as seleção. mulheres, porque assim, a gente tem dois viés, né? Em tese, a mulher é para ser escolhida, né? Em tese, né? Em tese, na teoria. É o pato que dá oi pra pata, né? Não é o contrário, né? É o pato que toma uma iniciativa. Né? Mas acho que assim, junto com o que ele falou, na Mas parte pode de... ser que ela tá escolhendo também, tá tudo bem. porque na parte da seleção ali do recrutamento, a coisa que a pessoa mais tem que investir, ao invés de focar no outro, é focar nela. Principalmente a mulher. Então, em ela se desenvolver, ela ser uma mulher, mesmo assim, cara, fera. Ter habilidade, ela ser feminina, ela buscar desenvolvimento pessoal, ela buscar. Porque é inevitável ela atrair um cara da mesma linha que ela. São dois Então, Fs. O homem tem que ser uma fera e a mulher tem que treinar pra ser uma flor. É isso. E aí, quanto melhor ela for como pessoa, como mulher, ela vai atrair um cara bom também. E aí, conforme ela se desenvolve também nela, ela vai entendendo quais são os valores dela. O que ela quer pra vida dela, o que ela não quer pra vida dela, pra saber quando a oportunidade chegar se é aquele ou não. E a pessoa que tá já no turbilhão e a mulher que tá nessa situação, tirando situações extremamente sérias de abuso, de agressão, da questão de relação tóxica, fora esses contextos que são extremamente sérios e não se aplica aqui, é entender exatamente o que ela quer. Se ela realmente for dentro dessa premissa cristã, vai continuar o casamento, perdoa o marido, que provavelmente essa mulher já tá magoada, tá num B.O. gigantesco e tal, então precisa Vai liberar perdoar, ela, né? pedir ajuda a Deus e sentar e conversar com o marido dela.
Inevitável. Aquela conversa lá. Eu perdoo, eu te amo, eu confio em você, vou entrar numa situação assim. O quanto que você quer também. Sim. Entendendo o quanto o outro tá disposto a seguir em frente. Top E uma demais. coisa muito profunda, é uma premissa que eu acredito visceralmente. E eu vou te falar, tem homens neste mundo hoje, muitos homens, que por não entender isso visceralmente, estão vivendo um relacionamento superficial, nunca talvez terão uma experiência como essa. E eu vou te dizer, é aquilo que eu falo assim, ó, me mostre que você é uma pessoa rica sem dizer que você tem dinheiro. Mostra a tua família. Eu posso tua família, cara. E eu vou te dizer, é um negócio muito extraordinário. Parte do valor do homem no mundo é social agora, uma visão cultural social, não é teologia, não é, é social. Não é psicologia, não é desenvolvimento pessoal, não. Leitura social. Um homem, parte de como um homem é lido, de sucesso ou não, socialmente, em todas as camadas sociais, julgando um cara, fazendo uma leitura, ele vai olhar para a família. O julgamento de um homem em ambientes sociais, ele vai olhar para a esposa. A forma dela pensar, a forma dela se comunicar, a forma dela se posicionar, a forma dela agir com ele e com as pessoas. E aí a pessoa vai fazer um check nela, e fala assim, não, esse cara é fora da curva. Vai fazer um check nela, e fala, não, essa mulher ela tá negligenciada. Esse cara é um picareta. Essa é uma forma minha, por exemplo, de leitura, de quem eu vou me associar. Entende? Legal. É importante avaliar isso. Isso é Legal. muito importante, isso é critério básico. Entende? Isso é cultural. Ah, você pode concordar, discordar, e tá tudo bem. Entendeu? A gente pode continuar sendo amigos. Boa. Entendeu? Mas é sobre isso. Legal, galera. Eu acho que um dos podcasts mais esperados e aguardados. Com certeza absoluta, vamos ter mais podcasts aí, como eu falei para vocês, falando sobre empreender casal. Quero convidar vocês, já vou deixar o convite aqui aberto. Vocês topam vir um segundo papo? Porque o papo estava tão bom. Com certeza. Acho que a gente focar em algumas outras áreas, isso aí que é legal, porque assim, hoje a gente falou do relacionamento homem e mulher, mas a gente não falou do empreender em família. É verdade. Uhum. Porque existe casos que nós temos, né? Tem um homem e a mulher, mas tem um pequeno, tem o vovô e a vovó. É. Porque tem casos e casas, né? Às vezes tem esse ecossistema, essa egrégora Exato. familiar. Ambos Então, viemos de uma empresa familiares. Ambos. Os É dois. um papo com um segundo momento, com certeza. Legal, legal. Então vamos nessa. Galera, e assim, né? Se você não segue ainda Suelen e Celso Vandenbroek, vocês E a Dex. e a Dex também, né? O grupo Dex aí também. Já deixa aqui o arroba aí, produção. Se não segue também o Samurai, né? Já sabe, siga o Samurai. E fica aí com esse papo muito bacana. E se você tem dicas de conteúdo aí também, já coloca aqui pra gente nos comentários. Segue o nosso canal e já sabe, né? Se você tá vendo aí, assiste junto com o seu marido, com a sua esposa, né? Aquelas cutucadinhas no sofá, tá vendo, amor? Tá vendo? É isso que você, né? Não necessariamente precisa fazer isso, tô brincando com vocês, mas assistam juntos e manda para aquele amigo, aquela amiga que tá meio bambiando aí no relacionamento, principalmente os empreendedores que a gente sabe que infelizmente o inimigo trabalha muito na base família, muito mulher e muito Não. a questão de elevar muito essa energia masculina na mulher e Exatamente. abafar muito essa questão do masculino, e o equilíbrio é fundamental nesse sentido, né, galera? Então, Só esse assunto a gente pode ir longe. com certeza absoluta. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês. Muito Vocês obrigado. já sabem, né? A gente vai ficando em mais um De Frente com o Samurai. Tamo junto, galera. Obrigado. Viu? Valeu. Obrigada. Tamo junto. Samurai. Prazer. Valeu. Tamo junto. Boa.